e eu me identifico com tudo que eu vi lá, né? Eu tenho dificuldade de gerenciar tempo, eu tenho falta de memória, eu me distraio fácil, não consigo prestar atenção nas coisas. Porque tu tem que passar por um diagnóstico, né? Sim. Quanto tempo leva até para tu perceber que aquela pessoa de fato tem TDAH? Porque, veja, uma pessoa que está com viés de confirmação muito aflorado dentro da cabeça dele, porque ele passou diversos vídeos, Reels, TikTok, Uhum. vídeos no YouTube sobre TDAH, e aquele viés de confirmação foi tão grande que ele foi para psicóloga, foi para terapeuta, jogou tudo aquilo para fora como se fosse a verdade absoluta Absoluto. da vida dele. Como é que tu percebe que ele está através de um viés de confirmação e se ele tem de fato um TDAH? Então, quando a gente é um profissional experiente, né, a gente já vê isso muitas vezes na primeira sessão ali, nos primeiros minutos É muito rápido conversando. assim? É. É, que Por isso legal. que às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu fui lá no psiquiatra, ele olhou pra mim em 15 minutos e me deu um diagnóstico", Aham, e a pessoa fica chateada com isso. sim. Mas provavelmente esse psiquiatra, ele é experiente. Claro que a gente faz algumas coisas pra confirmar, né, e muitas vezes eu, apesar de ter hipótese, ali na primeira sessão, eu não vou chegar na primeira sessão muitas vezes e já falar para o paciente: "Não, tu tem TDAH". Eu vou fazer algumas escalas, algumas coisas junto com ele para confirmar aquele diagnóstico e muitas vezes confirmar também qual é o subtipo, né, porque tem essa questão também. Mas enfim, muitas vezes ali na primeira sessão tu consegue, né, conversando com o paciente, ter um diagnóstico e qualquer outro diagnóstico, quando tu tem um pouco mais de Sim. experiência, assim, né. Às vezes no que a pessoa vai trazendo já da histórico de vida, tu já vai juntando ali as pecinhas do quebra-cabeça e de repente quando vê, chega num diagnóstico, numa hipótese, e como eu falei, às vezes, dependendo o tipo do diagnóstico também, tem diagnósticos que são um pouco mais difíceis de dar para o paciente, né? O paciente muitas vezes não aceita bem, então tu tem que ter um pouco mais de delicadeza, também pautar, né? Então, como eu te falei, às vezes fazer uma escala, fazer um teste, algo nesse sentido, para mostrar para o paciente, ó, é isso, por isso e isso. Mas aí voltando para a questão, o paciente veio lá muito, meu Deus, eu vi lá no TikTok, lá vários vídeos, e eu me identifico com tudo que eu vi lá, né? Eu tenho dificuldade de gerenciar tempo, eu tenho falta de memória, eu me distraio fácil, não consigo prestar atenção nas coisas. Isso acontece muito, é bem comum vir no consultório. Eu acho isso até bem legal, a questão de a gente estar na era da informação e as pessoas terem essa informação, né? De às vezes conseguir se identificar com um transtorno e perceber, opa, eu acho que eu tenho isso, né? Vou procurar um profissional. Isso é legal, eu vou procurar um profissional. A situação que complica é quando o paciente já vem com essa coisa do eu tenho, porque isso também acontece, às vezes chegar no consultório já, não, eu tenho isso, eu tenho ansiedade. Porque a ansiedade hoje, por exemplo, também é quase característica. Eu sou uma pessoa simpática, legal e ansiosa, né? Quase uma característica É, da pessoa, exatamente. assim. Então, assim, às vezes a pessoa vem já com, eu tenho isso. E eu pergunto, mas alguém te deu um diagnóstico? Passou por algum outro profissional antes, um psicólogo, um psiquiatra? E a pessoa, não, é porque eu vi lá no Instagram, eu vi lá no TikTok, eu vi lá num monte de vídeos que eu procurei lá no YouTube sobre, eu pesquisei no Google. Que podia ser, ansiedade ou câncer, né, porque É, a coisa exatamente. tudo se resume a: "Vou morrer em 5 dias". Uhum. Então tem essa coisa, assim, isso é o pior, né, quando o paciente já vem com aquela ciência e tu às vezes faz um diagnóstico, percebe que não fecha o diagnóstico e o paciente fica decepcionado, E às vezes é só fica uma triste. vitamina que tá faltando, Isso! algum E que exame que ele bom, que nunca daí só fez. repõe e tá tudo certo, a Pois vida é, e quando continua. tu se encontra com esse tipo de paciente, onde que ele acredita realmente que tem TDAH, só que de fato ele não tem, como é que a pessoa reage? Porque na maioria das vezes a gente procura pelo TDAH, né? As Sim. pessoas parece até que, não quero menosprezar o TDAH, mas às vezes parece como se fosse um status Aham. bom. Então, Sim. quando a pessoa vai lá no teu consultório, te dá todo o viés de confirmação e se depara com o não diagnóstico, já aconteceu isso? Como é que ela reage? Então, tem pessoas que aceitam bem, como eu te falei, né, mas tem pessoas que se frustram quando a pessoa vem já muito, nossa, ciente, assim, né. Acho que eu tenho isso, às vezes até no sentido, muitas vezes, de procurar outro profissional pra confirmar, né. Até achar aquele que talvez confirme o meu diagnóstico, isso acontece. Ou de eu já ser a terceira, quarta psicóloga É. que o paciente tá vindo, que tá vindo dessa tentativa de uma confirmação. Uhum. Mas aí tu falou ali, né, como que a gente identifica, talvez quando a pessoa vem muito assim, enérgica naquela ideia de que eu tenho um TDAH, ou eu tenho também muito comum hoje as pessoas virem com um autodiagnóstico de autismo, né, eu acho que eu sou autista porque eu não gosto de conviver com as pessoas. Sim.
é uma característica que a gente, né, o isolamento é uma característica que a gente vê em outros transtornos, não vê só no autismo. Mas às vezes a pessoa se apega só a uma característica ali e acha que tem, né? Ah, porque eu durmo com a mão assim, porque eu faço isso e eu acho que eu sou neurodivergente, que também, de novo, é um termo que as pessoas gostam de usar. Mas vamos lá, como que, né, um profissional, como eu te falei, que tem um pouquinho de experiência, ele vai identificar? Primeiro, a gente percebe, né, muitas vezes quando o paciente, ele vem, sabe quando ele vai tentando manipular para tentar se encaixar na situação? Então, assim, tu é uma pessoa distraída? Ah, não, mas só porque lá, aquela vez, eu me distraí, a pessoa vai tentando manipular a história para se encaixar em todos os critérios. E tem a questão dos critérios diagnósticos, né? Então, assim, às vezes eu tenho, porque tem aí o espectro, né? Tem a pessoa, por exemplo, eu vou diagnosticar TDAH. Tem a pessoa que não tem sintoma nenhum, né? O que eu falei, hoje em dia até é muito difícil, porque, na verdade, a nossa sociedade se encaminha para uma desatenção, para uma procrastinação, que são sintomas do TDAH, né? Mas não tem sintoma nenhum de TDAH. Tem a pessoa que tem traços, então, às vezes, vai ter algum traço, né? Vai ser uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade de gerenciar tempo, que é uma pessoa que é um pouquinho esquecida, que esquece o celular, esquece a chave. Mas não quer dizer que essa pessoa tenha todos os critérios que fecham o diagnóstico. E tem a pessoa que não fecha os critérios, fecha a quantidade, né, de tópicos ali que precisa ter. E realmente é alguém que mostra, né, que tem todo o histórico de vida, que traz um prejuízo, porque tem que trazer um prejuízo, qualquer transtorno, para fechar o diagnóstico, a pessoa tem que identificar que traz um prejuízo para a história de vida dela, para o funcionamento dela normal, como ser humano, né? E aí, voltando ali para a questão, a gente identifica isso e às vezes tem a coisa do questionar outras coisas ali no meio para ver, mas não, eu ainda tô tentando identificar esse transtorno, né? Só porque às vezes, né, trazer uma outra característica e tu vê que a pessoa vai naquela necessidade de muitas vezes confirmar tudo, sabe? Todas as características. Mas aí às vezes tu vai perguntar uma situação do dia a dia já não se enquadra. Então a gente vai tendo essa experiência, como eu te falei, Vai para percebendo, né? identificar e perceber.